Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o rei dos reis. mais uma vez, bem forte. Eu também conheço a APEC desde pequenininho, não sou tão velho assim, mas a APEC tem sido uma bênção. E agora tenho tido a bênção de estar convivendo mais próximo do pastor Gilberto, que vai trazer a mensagem de Deus nesta noite. E nós vamos orar por ele. Ore a Deus agora também você, pedindo a Deus para falar ao seu coração. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que ama o mundo, amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o teu Filho, e todo aquele que crer nele vai ter a vida eterna. Amém. É crendo nisso que nós nos reunimos aqui nestes dias. Inauguramos esta noite, Senhor, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. Amém. E através dela podemos pregar a muitas, milhares e milhões de crianças. Vamos ouvir a tua palavra agora, Senhor, e somos carentes de uma palavra gostosa no nosso coração. Uma palavra que venha de encontro à necessidade de nossa realidade, de nossa individualidade. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando o teu servo, Amém. ministro do Senhor, que vai trazer esta palavra nesta noite. Cubra-nos neste momento com o teu Espírito Santo, o mesmo que habita em nós, esteja passeando no nosso meio, fazendo a obra que o Senhor quiser. Nós queremos declarar a nossa dependência total no Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, o nosso tema, o melhor do Brasil é a criança, é uma afirmação até que a gente pode dizer que soa bonita, inspiradora, mas será que ela reflete realmente a verdade? Será verdade que essa afirmação de que o melhor do Brasil é a criança é real? Quando, na verdade, a gente observa a realidade da criança brasileira, uma grande frustração acaba invadindo o nosso coração. Porque a criança tem sido negligenciada, tem sido desprezada. Nós poderíamos dizer, por exemplo, a própria negligência das principais autoridades, que se levassem a sério esta afirmação que o melhor do Brasil é a criança, teriam pelo menos a honradez de proporcionar às nossas crianças uma educação eficiente, uma educação saudável. Mas a gente vê que o que prevalece é o descaso em relação aos pequenos, e a incompetência na área do ensino. E a cada ano, talvez você já tenha ouvido aquela expressão, analfabeto funcional, cresce, na verdade, o número daqueles que são assim considerados, talvez poderíamos dizer o seguinte, um grande exército de pessoas sem perspectiva. No contexto familiar, será que é verdade que o melhor do Brasil é a criança? Porque, de uma forma sistemática, agressiva, as crianças têm sido, na verdade, vítimas de um processo de destruição da família. O adultério, por exemplo, o adultério se impõe nos filmes e nas novelas como se fosse algo natural. Eu desafio você, congressista, a encontrar nos enredos dos filmes, das novelas, uma família que seja normal. Não existe. Normal que eu digo, inclusive segundo os padrões que são imutáveis da palavra de Deus. Não existe.
Quando há uma família que a gente poderia dizer que é normal, ela é completamente ridicularizada. Ridicularizada. E o mal passa a ser visto como algo bom, e o que é certo como sendo errado. E num contexto assim, de desintegração familiar, a criança fica entregue a si mesma, não tem uma referência correta para o seu desenvolvimento saudável, e a gente percebe assim crianças crescendo sem perspectiva, sem disciplina, sem o amor, sem o respeito, para que venha se tornar um adulto responsável, e a gente pode dizer, aumenta o exército dos sem perspectiva. Do ponto de vista da formação espiritual, então, olha, se aqueles que dizem que conhecem as Escrituras, que até afirmam nas suas confissões de fé, que fazem da Bíblia a sua regra de fé e prática, não levam em consideração as recomendações de Deus, que é para inculcar na mente da criança a sua palavra, ou como disse Salomão, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se estes que sabem dessas verdades não estão fazendo isto, que dirá daqueles que nem têm respeito à palavra de Deus? Você sabe muito bem que o investimento, quando há, é pequeno para conduzir as crianças no caminho do Senhor. E muitas vezes os filhos daqueles que são crentes acabam ficando sem uma compreensão de fato do que é o Evangelho. A gente até tem usado uma expressão algumas vezes assim, há crianças que ficam igrejadas, mas não são evangelizadas, não têm um encontro com Cristo. Crianças que têm o privilégio de nascer num lar cristão, nem sempre são conduzidas a Cristo. Agora imagina as outras, que vivem numa situação realmente dramática, nascendo no meio do erro religioso, educada na ótica do materialismo, do humanismo, do hedonismo, do ateísmo, desse momento de consumismo tão grande, da busca apenas do prazer. Uma criança vivendo nesse contexto, com tantas ideias que vão a cada momento entrando na sua mente, o que será desta criança amanhã? A gente poderia dizer que o exército daqueles que são sem perspectiva aumenta. Mas nós estamos aqui e ninguém veio aqui unicamente por acaso. Eu tenho plena convicção que Deus escolheu a cada um de nós. E nós estamos aqui para que através desses momentos que estamos juntos ouvindo a palavra do Senhor, não só nas plenárias, mas também nos vários seminários, abrir os nossos olhos, para que, na verdade, como nós acabamos de cantar, há uma esperança para esse país, se nós levarmos as crianças a Cristo. É chegado o momento de não só dizer o melhor do Brasil e a criança, mas eu queria que nós pudéssemos, ao final deste congresso, pudéssemos até firmar um pacto, um compromisso, de fazer valer esta afirmação aqui. Nós queremos sair daqui e fazer valer esta afirmação. E cada um dos estados que foram aqui tão bem representados na entrada das bandeiras, nós queremos que as crianças conheçam Jesus Cristo. E na verdade Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus, o Filho que foi enviado. Nada mais nos interessa do que levar as crianças ao conhecimento do Salvador Jesus. E é neste contexto que eu queria tratar do nosso tema. Você pode buscar aí na página 26, que talvez uma das maiores artimanhas de Satanás seja adultização da criança. Nós estamos vivendo realmente esse momento onde o tempo da infância vai diminuindo drasticamente. A gente poderia até dizer o seguinte, sei lá,
Na minha época de menino, a gente ainda brincava na rua, né? O tempo de infância de uns 30, 40 anos atrás era muito diferente. A criança criada no seio familiar, a mãe, aquela presença constante. Hoje já não é mais assim. E os primeiros 5 anos eram passados no recesso do lar. A gente só ia para a escola com 7 anos de idade. Eu vou dizer aqui depois, você pode não concordar comigo e não gostar do que eu vou dizer, mas uma criança pequenininha, de 2, 3 anos, indo para uma escola é um crime. É um crime. É um absurdo. Nós estamos vivendo esse momento. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Em cada esquina tem uma escolinha para criança pequena. Mas é o que está acontecendo. O quintal era o seu reino encantado. Eu brincava na terra, subia na árvore, fazia cabaninha, né? Colhia fruta no pé, brincava de pega-pega, tinha o seu bichinho de estimação. Quem teve uma infância assim? Privilégio, hein? Vocês foram crianças felizes e não sabiam, né? Na verdade, que diferença hoje? Hoje, por exemplo, a criança está num lar sem espaço. Não há espaço físico para receber a criança. Todos na casa ocupados, ativos. Antes de completar 1 ano, ela já vai para o berçário. E no maternalzinho, já está lá, é jardim 1, jardim 2, jardim 3, pré-1, pré-2. Por quê? Porque a mãe está trabalhando. É uma constatação muito triste. E em casa, a televisão, o computador, substitui o inexistente quintal. Obrigado, viu? O inexistente quintal, vou deixar aqui no cantinho. Não tem problema. E não há mais calçadas. Aquilo que nós estamos cantando, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, não dá para acontecer isso aqui, em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Na verdade, a violência é muito grande. E a carga que a criança recebe, através da influência da televisão, é muito forte, descabidos à sua idade. Na verdade, a gente poderia fazer no raio-x da nossa sociedade, perceber esse desprezo da sociedade, essa desintegração da família e esse descaso do povo de Deus. E a gente podia trazer à memória o que disse o salmista no Salmo 142, versículo 4. A palavra de Deus diz ali, vamos ler juntos? Olho para os lábios, me ajude, a ninguém para me proteger. Talvez poderíamos colocar isso nos lábios de uma criança, hoje. O melhor do Brasil é a criança, mas elas estão a nos dizer exatamente isso. Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me ajudar? Para nós, hoje, a infância, muitas vezes, é uma coisa bonita como poesia. Quem não se lembra daquela poesia? Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, né? Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Mas, na verdade, como eram belos, né? Disse o poeta, os dias do despontar da existência. Eu não sei se hoje uma criança pode dizer isso. O quadro que nós temos de crianças, na verdade, é uma demolição da infância. É uma demolição da infância. A gente percebe hoje esse quadro de crianças, por exemplo, com aquele conhecido déficit de atenção, crianças que são hiperativas, crianças, na verdade, que toleram pouco as frustrações, discutem com os pais, com os professores, com os adultos, com seus amigos, fazem birras, o seu humor flutua rapidamente. Crianças que, na verdade, precisam de muita atenção, e crianças que, você levar uma criança dessa num supermercado, num parque de diversão, é passar vergonha. As crianças realmente têm muito estímulo que vem sobre a sua cabeça, sua mente, e elas ficam numa falta de conseguir prestar atenção muito grande.
é a criança hiperativa. Crianças agressivas. Espera. Nós estamos no segundo ali. Agressiva. Crianças agressivas. Que quadro triste de crianças, na verdade, que se expressam de uma forma raivosa. A sua birra, xingando, esperneando. Talvez diríamos assim, lidar com essas ferinhas não é fácil. Tem sido realmente muito difícil a gente ver como as crianças têm, não importa onde estejam, com quem estejam, se estão na escola, se estão brincando com os amigos, elas reagem de uma forma agressiva, é uma forma realmente que nos assusta. Na escola, especialmente aqueles que estão lidando com crianças da escola, é muito comum a gente ver esta violência ou essa agressividade infantil. Sempre tem um coleguinha que é insuportável, que faz qualquer coisa para ganhar as batalhas, que realmente mostram no seu coração essa atitude de agressividade. Por quê? Há pesquisas que mostram como a violência nos filmes, a violência nos programas de televisão, a exposição tão grande a essas situações de agressividade, acabam realmente levando crianças a esse comportamento. Eu nunca me esqueço de uma ocasião, quando tive a oportunidade de estar em Angola, e trabalhando com um grupo de crianças, e aquelas crianças, inclusive, muitas delas com distúrbios de audição, com dificuldades para dormir à noite, com pesadelos, com sonhos terríveis. Muitas delas tinham visto cenas de bombas explodindo, minas estourando, pais e pessoas que foram realmente assim mutiladas. E você estava contando a classe bíblica, cantando os cânticos, contando a história bíblica, falando do Senhor. E quando acabava o momento de reunião, que as crianças iam para o pátio, tinham um lanchinho, alguma coisa, um suco, e as crianças iam para o pátio, as brincadeiras delas eram jogando mina e bomba. Era o universo delas. De tanto presenciar a violência, a agressividade era muito grande. E era um dos grandes problemas que os professores tinham de lidar com essas crianças lá, essa agressividade. Crianças com depressivas. Crianças depressivas. Há um estudo recente que mostrou o seguinte: 8% das crianças, veja bem, em idade pré-escolar, apresentam já sinais que clinicamente são diagnosticados como sinais de depressão, tristeza permanente, apatia. Na verdade, crianças que já precisam de ajuda nesta área pré-escolares. Hoje, todos nós sabemos que a depressão é um dos mais significativos problemas do nosso mundo, e a sua incidência aumenta cada vez mais em todas as áreas, que reflete essa depressão, esse desequilíbrio, não só das pessoas em si, mas da nossa própria sociedade, do nosso meio ambiente. E atualmente a depressão se tornou comum também entre as crianças. 8% das crianças do maternal já com sintomas de estarem clinicamente depressivas. É uma doença séria, é a situação de hoje. Por quê? O nosso tema há uma coisa acontecendo, irmãos. Há uma adultização da criança. Nós estamos vendo que o tempo de infância está diminuindo drasticamente. Piaget, um grande estudioso, educador, escreveu vários livros interessantíssimos. Ele disse uma vez o seguinte: quanto mais primitiva é uma espécie, do ponto de vista dele, nem tudo que Piaget falou a gente concorda, mas há coisas interessantes. Menor é o tempo da infância, na escala animal, por exemplo. E ele disse o seguinte, para ele, infelizmente, ele não tinha a cosmovisão que nós temos, de um Deus que é o Criador. Nós vamos ver sobre isso aqui no nosso congresso,
Aliás, quero mencionar, nós estamos tendo a honra de ter duas entidades conosco, uma, a Sociedade Bíblica do Brasil, alguma coisa os irmãos receberam na pasta, estamos também com o Mackenzie, o seu sistema de ensino. Eles desenvolveram todo o material para ensino de crianças, desde o primeiro, do prezinho, para que a criança compreenda as coisas todas que acontecem ao seu redor. E o seu processo de educação na escola, à luz da palavra de Deus, é um material maravilhoso. Vai ter um stand preparado ali, vocês vão ver esse material. O fato é o seguinte, para o Piaget, que não tem a cosmovisão bíblica, esse material fala sobre essa cosmovisão de Deus que a gente tem que passar para as crianças. Para ele o homem era apenas um animal na escala dos animais, mas ele dizia, dentre a escala dos animais, o homem é quem tem o maior tempo de infância, e por ele ter o maior tempo de infância, isso comparativamente, é claro, tem animais que vivem pouco tempo, mas comparativamente falando, o tempo de infância do ser humano é muito, muito, muito maior do que qualquer animal. E então ele dizia que por isso o homem tinha se desenvolvido melhor. Que é um erro você diminuir o tempo da infância. Ora, há coisas que nós não concordamos com o Piaget, mas acho que ele tem razão nisto, que é um crime fazer a criança se tornar adulta antes do tempo. E eu quero, nesta abertura do Congresso, dizer o seguinte, essa é a grande estratégia de Satanás, adultizar a criança, levar a criança a ficar adulta antes do tempo. E se você já encontra crianças no maternal, já com depressão, que triste constatação a gente faz nesse sentido. Crianças, na verdade, que estão com problemas, pode passar, do analfabetismo funcional. O governo federal comemorou que 96,4% das crianças com idade de 7 a 14 anos estão no ensino fundamental, e 83% dos adolescentes do Brasil, de 15 a 17 anos, estão no ensino médio. Ora, não tem o que comemorar, porque, na verdade, estes números estão escondendo a realidade. Que realidade? A realidade é o seguinte, dos alunos que cursam a 4ª série do ensino público, 55% não sabem ler nem escrever. Ora, o melhor do Brasil é a criança. São 33 milhões de crianças analfabetas funcionais. É uma tristeza. Então, é um prejuízo grande que traz, não só a pessoa individualmente, ao próprio país. Primeiro, a criança não tem estímulo nenhum de estar na escola. E, na verdade, a chance de esta pessoa se desenvolver é muito pequena. E há estudos que mostram o seguinte, não é só crianças, mas muitos adultos e muitas indústrias e muitas organizações, eles têm um problema muito sério de produtividade, porque as pessoas não entendem. Tem pessoas que não conseguem entender a leitura de um manual. Aliás, talvez nós tenhamos esse problema dentro das nossas igrejas. Eu, às vezes, percebo pessoas que fazem a leitura da Bíblia e não conseguem ler direito. Não conseguem ler. A gente vê uma leitura sendo feita que você pergunta, será que a pessoa está entendendo o que está lendo? E muitas vezes há erros doutrinários, porque a pessoa não entende gramática. Ela não sabe qual é o verbo, qual é o sujeito, qual é o substantivo. É uma coisa importantíssima. Mas nós vamos, então, vendo estas coisas fazendo de que aquilo que a gente chama de melhor do Brasil, a situação realmente é dramática. Dramática. Outra coisa que a gente colocaria, a questão da criança sobrecarregada. Há um estudo que diz o seguinte, as crianças brasileiras não brincam o bastante.
É impressionante um levantamento minucioso que foi feito de crianças, meninos e meninas, de 6 a 12 anos, em 77 cidades, representando 31 milhões e meio de crianças, que mostrou o seguinte: é um resultado até preocupante, porque pouco tempo as nossas crianças dedicam para jogos que realmente desenvolvem, brincadeiras que são saudáveis, e brincar é um dos 4 parâmetros para medir o bem-estar de uma criança, além do sono que ela tem, a alimentação, a sua higiene, brincadeiras. As praças da cidade se encherão de crianças que brincarão. Vamos, as crianças têm que brincar. As crianças têm que ser criança. Hoje nós não deixamos as nossas crianças serem crianças. Eu louvo a Deus por aqueles pais que trouxeram seus filhos aqui. A nossa equipe já sabe. A turma está aqui é para brincar. É claro, eles vão ter o estudo bíblico, vão ouvir a palavra de Deus, mas tem que brincar. Tem que brincar. Tem que se desenvolver. Crianças que brincam mais se tornam jovens e adultos melhores. Nós vamos ter um seminário sobre esse tema. Brincadeira é coisa séria. Brincadeira é coisa séria. Tem crianças que não brincam mais. Sabe por quê? É impressionante. Os próprios pais querem que os filhos cheguem logo na faculdade, tenham bons empregos, e o menino estuda inglês, ginástica, música, e não tem tempo de brincar. Sem falar que os vídeos, né, os videogames, as brincadeiras eletrônicas, o computador, na verdade, quanto tempo a criança passa diante de tais aparelhos. É impressionante o que a gente vê nessa questão. Vamos ver mais uma questão, só levantando. Crianças abusadas. Crianças abusadas. Olha, irmãos, e nós não estamos isentos disso no próprio ambiente chamado evangélico. O abuso sexual é muito grande. De cada 10 casos de abuso, 8 deles são de pessoas próximas, chegadas à criança, da família. E a gente já tem vários casos de crianças que têm sido abusadas no meio evangélico. Eu não sei se já mencionei aqui, eu tenho talvez numa outra ocasião, num assunto que tratamos desse tema, quando uma mãe me procurou, dizer assim: pastor, queria que você conversasse com meu filho, falasse com ele. E ela veio contar a história. O menino tinha 6 anos, e ela até me pediu que aonde eu fosse, eu contasse para os pais, para que os pais ficassem alertas em relação aos seus filhos. Irmãos, para que ninguém toque nas partes íntimas dos nossos filhos, que eles não deixem que ninguém tire a sua roupinha, tem que desde pequenininho orientar. E ela disse o seguinte: meu menino de 6 anos foi abusado pelo pastor da nossa igreja, e o meu marido queria matá-lo, e o pior era que, como se fosse uma voz que dizia no meu ouvido: onde estava o teu Deus que não viu isso? Imagina a acusação do diabo falando. Recentemente, uma irmã me procurou também numa reunião e me compartilhou, fazia parte de uma equipe missionária, ela e seu esposo servindo ao Senhor junto com outros líderes numa obra missionária, e o líder daquela missão abusou das suas 3 filhas de 3, 5 e 7 anos. E disse que ela não entendia. A menina queria contar o que estava acontecendo, mostrando as suas partes íntimas assim, machucadas. Ela não entendia. Até quando descobriu, 3 meninas, o líder da organização, abusando sexualmente. Esse homem está preso agora. Está preso. Mas veja bem, irmãos, no nosso meio. E uma criança assim é um caso triste. Há umas pesquisas que dizem o seguinte: de cada 100 prostitutas, mais ou menos 70 a 75%
foram abusadas quando eram crianças. Então, quando você vê uma mulher vendendo seu corpo na prostituição, pense bem. A grande maioria delas, quando foram meninas, foram abusadas. E as estatísticas dizem também o seguinte: aqueles que são viciados nas drogas, no alcoolismo, e há tantas casas de recuperação de viciados, de drogados inclusive na bebida alcoólica, 60%, 65% destes foram abusados quando crianças. É uma coisa, é impressionante a marca que fica. Crianças, na verdade, que são já envolvidas com as drogas. Há várias coisas que a gente listou aqui na página 26, envolvidas com o tráfico de drogas. Mais uma, crianças invisíveis. Nós não enxergamos. Muitas crianças nós não enxergamos, irmãos. Nós não enxergamos. Eu vejo um exército tão grande de crianças, por exemplo, em São Paulo, há uma colônia grande de crianças bolivianas. Vive no subemprego, clandestinamente. São muitas dessas crianças. Já tenho tido oportunidade de estar com elas. Crianças coreanas. Nós estamos hoje com um obreiro trabalhando só com crianças coreanas em São Paulo. Crianças deficientes. Crianças que têm dificuldades. Filhos de presidiários. Na verdade, crianças fragilizadas, que vão criando de forma inconsciente camadas de defesa e de proteção. As crianças que antigamente não participavam das conversas dos adultos, não tomavam conhecimento do mundo dos adultos e eram poupadas, hoje não. Bem pequenininha, ela já ingressa no mundo adulto, ela é adultizada até na maneira de se vestir. Suas roupas, vestidinhos rodados de manga fofa, cedendo lugar a jeans justinhos, blusinhas decotadas com a barriguinha de fora, que mais combinam com os rebolados e os tchãs que aprende desde os primeiros anos através da televisão. Há uma geração que já foi chamada a geração Xuxa, que aprende a se vestir de uma forma adulta, já querem pintar os lábios, usar sapato alto, usar roupa de gente grande. Na verdade, a infância foi roubada. Irmãos, a infância foi roubada. Como que isso aconteceu? Quem que permitiu que isso acontecesse? Os tempos mudaram, mas na verdade os princípios eternos da palavra de Deus não mudaram. A Bíblia diz que há propósito para tudo debaixo do céu, e nós temos que buscar assim o que fazer. Eu quero listar rapidamente aqui 10 direitos e 10 deveres das crianças e dos pais. Eu diria para você o seguinte: se nós pudéssemos olhar nessa noite o seguinte: toda criança tem direito de ser amada, cuidada e respeitada. Mais um. Segundo, você sabia que o seu menino, a sua menina, tem direito ao ócio? O que significa isso? Viver momentos de lazer, momentos do seu tempo, não programado por você. Momentos de prazer que não sejam programados pelos adultos. Ela tem que ter o seu momento dela, de se divertir, de se alegar. 3, a criança tem direito de se sujar, botar a mão no barro, sujar a sua roupa, sujar o seu pé, a sua mão, brincar na terra, na areia, na lama, mexer com a pedra, tem direito de se sujar. A criança tem direito ao diálogo. Toda criança tem direito de expressar as suas ideias, de ser considerada, de ter explicações. O que é isso? Por quê? Por quê? Por quê? E tal. E quanta pergunta. Ela tem direito à conversa, às explicações, e escutar as respostas às suas indagações com uma fala mansa, sem gritaria. Número 6. Olha, você sabia que a criança tem direito de usar a sua mão? Pregar um prego, cortar, raspar madeira, lixar, colar, mexer com barra, amarrar barbante, corda, pintar. Olha, a criança hoje não tem direito de brincar.
Ela tem direito de ficar sentada, assistindo televisão, mexendo no computador. Ela não pode sujar nada, não pode mexer em nada, não pode sair na rua, não pode fazer nada. Ela tem direito a um bom início, comer bons alimentos desde o nascimento, beber água limpa, respirar ar puro. Número 8, a natureza. Temos um seminário aqui, a importância de atividades junto à natureza. A coisa mais importante que você pode fazer para uma criança é dar a oportunidade dela subir uma árvore, pegar uma flor, ver um bicho, caminhar numa montanha, andar numa trilha. A criança precisa brincar em parque, ter um arbusto para se esconder, árvores para subir. Esse seminário é imperdível. Temos que resgatar o contato com a natureza das nossas crianças, direito ao silêncio. A criança que pode ouvir o vento soprando, um pássaro cantando, uma água que corre numa cachoeira, murmúrio das águas, e tem direito à poesia. A criança tem que aprender a ver o sol nascer, o sol se pôr, contemplar as coisas que Deus realmente criou. A criança tem... O melhor do Brasil é a criança. Mas os pais têm deveres. Primeiro, receba o seu filho com amor. Nós temos que reconhecer juntos aqui e firmar esse propósito que os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o direito de receber os seus filhos como bênçãos, não como peso, como problema. Eles não pediram para nascer e não têm culpa dos problemas dos pais. Os pais têm o dever de amá-los incondicionalmente. É dever do pai amar e receber o filho com amor, prover as suas necessidades. Jesus mesmo disse: qual pai que se um filho lhe pede um pão vai dar uma pedra, ou se pede um peixe vai lhe dar uma serpente? As necessidades físicas, emocionais, intelectuais e, acima de tudo, espirituais dos seus filhos. Não provocar a ira dos filhos, é a recomendação de Efésios 6,4. Mas criai-os na doutrina da demonstração do Senhor. Irritar o filho é não respeitar o que lhe é de direito, gritar, chamar a atenção na frente dos outros, proibir sem razão, espancar, usar de injustiça, ensinar as coisas certas. Educa a criança no caminho que deve andar. Número 4 e 5, pode passar. Honestidade, verdade, bondade, justiça, respeito, o bem e o mal são virtudes que devem ser ensinadas no dia a dia. Conversar com elas. Número 5, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Temos que dar essa instrução, conversar. Só vai aprender se o pai ensinar, só vai entender se o pai explicar. E a palavra de Deus diz o seguinte, que os filhos devem obedecer aos seus pais, e aí inclui o pai e a mãe. Mas logo em seguida, Paulo diz: e vós pais, criai os vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E a palavra pais aqui não é pai e mãe, mas é uma referência ao homem, no seu papel de sacerdote do lar, de criar o filho na palavra do Senhor, ensinar a palavra de Deus. Ponto 6. Aproveitar cada momento, andando pelo caminho, assentado em casa, ao levantar, ao deitar, cada situação do dia a dia. Exercer autoridade. Há uma hierarquia na família. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Tem uma hierarquia. Não pode inverter essas coisas, colocar os limites. Castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Sim, sim, não é não, e tem limites, tem disciplina, e isso exige autocontrole, justiça, amor, compaixão. Acho que já mencionei aqui, muitas vezes nós achamos que a criança vai aprender se a gente falar. A gente fala, já falei, vou falar de novo, mais uma vez. E a gente pensa que falando, que a sabedoria vai entrar pelo ouvido aqui. Mas sabe, eu aprendi, que a sabedoria na criança não entra por aqui, ela entra por aqui, assim. Há uma disciplina. Castiga o teu filho e te dará descansos.
dirigir palavras de apreciação e deixá-las ir. Irmãos, esse é um ponto importante. Você sabia que chega um momento que a única coisa que você pode fazer pelos seus filhos é orar por eles, deixá-los ir. Eles vão seguir o seu caminho. O papel do pai é criá-los e deixá-los ir. Há um versículo que eu queria mencionar, Provérbios, vamos ler juntos esse versículo, todos juntos? Fale, por favor. Quem vai falar pelas crianças? Quem vai? Estamos aqui representando todos os estados do Brasil. Espero mais adiante dar a estatística de quantos vieram de cada lugar, para a gente poder ter uma ideia melhor. Mas quem é que vai, em cada uma das suas regiões, falar a favor daqueles que não podem se defender? Que estão nesse processo de adultização tão violento. Quando a gente reflete sobre os perigos da adultização, vendo essas crianças indefesas, desamparadas, nós temos que falar a favor delas, zelar pelos seus direitos, que não é uma coisa exclusiva dos pais, mas também dos parentes, da comunidade, dos professores de saúde, dos líderes eclesiásticos, dos educadores, dos governantes, da sociedade como um todo. Quem vai defender a causa do pequeno? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente do nosso país, que é muito bonito no papel, mas nem sempre há aqueles conselhos que funcionam, que se colocam em prática esses direitos. Na verdade, há muito a ser feito em favor da criança. Eu quero só concluir hoje mostrando, em 1959, a Organização das Nações Unidas publicou a Declaração dos Direitos da Criança. Muitos países referendaram, inclusive o Brasil. Não sei se você conhece. O primeiro deles, que as crianças devem ser protegidas para que elas se desenvolvam num lugar onde tenham liberdade e respeito. Olha, eu tenho andado por vários lugares aqui, onde o turismo sexual é que está em órbita, no Rio Grande do Norte, em Natal, em Fortaleza, em Pernambuco, em certas, não só na beira-mar, mas a gente vê no interior do Piauí, no Mato Grosso, as crianças precisam ser protegidas. E há a denúncia que você pode denunciar sobre abuso de crianças. Há, às vezes, trabalhos que a gente pode fazer nessa época de férias, de alcançar essas crianças que estão sendo levadas para a prostituição. Nós temos que abrir os nossos olhos. Ela tem esse direito de ter liberdade, de ter respeito. Segundo, toda criança tem direito de ter um nome e pertencer a um país. Quem é que não se orgulha, né, da camisa verde e amarela? Tivemos um projeto agora no Panamá, e é impressionante. Quando eles descobrem que você é do Brasil, eles já chegam. Kaká, Ronaldinho, né? Todo mundo. Se você vai para a África, é a mesma coisa. O fato é o seguinte: a criança tem direito de pertencer a um país. Que país? É o país só do futebol? É isso? Terceiro, a criança tem direito a uma boa alimentação, moradia, diversão, assistência médica. Quarto, crianças com problemas físicos, mentais, sociais, precisam receber cuidados especiais. São direitos. 1959, publicados pela ONU, referendado pelo Brasil. Número 6. Aliás, número 5. As crianças precisam de amor e compreensão. Por isso, deve ficar com os pais ou no lugar em que recebam carinho e segurança. A sociedade ou a autoridade pública tem o dever de ajudar as crianças sem família e as famílias pobres. Número 6. Vamos ler juntos? Toda criança tem direito de receber educação, que deverá ser gratuita e obrigatória. Na escola, as oportunidades devem ser iguais para todos. São direitos. Veja o número 7.
Vamos ler juntos novamente. As crianças devem ter todas as oportunidades de brincar, se divertir e ser importantes para a sociedade. Número 8, vamos ler juntos mais uma vez? As crianças devem ser as primeiras a receber socorros. Número 9, as crianças devem ser protegidas contra o abandono, a crueldade, a exploração. Não se deve, em caso algum, permitir que elas tenham uma ocupação que prejudique sua saúde ou seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Número 10. Nenhuma criança pode ser menosprezada por sua raça, cor e religião. E o número 11. A criança deve ser educada Talvez você fique pensando, puxa, será que nós estamos aqui para ver estas declarações da ONU, né? O que eu quero dizer é o seguinte, claro que se tudo isso fosse respeitado, seria realmente bem diferente, se as autoridades, os pais, os responsáveis pela formação da criança, eu creio que muita coisa dessa violência contra a infância e as agressões não existiriam, talvez. Mas o caso que eu queria trazer para vocês para pensar é o seguinte, pode colocar, existe um problema que é a raiz de todo problema. A criança pode ter bons pais, ela pode ter boa alimentação, ela pode ter boa roupa, ela pode ter boas brincadeiras, ela pode ter o que tiver. Mas há um problema que nós temos que encarar aqui nesse congresso. Se nosso desejo é realmente falar a favor da criança, ajudar esta criança a ter o seu desenvolvimento saudável, nós não podemos deixar de olhar a raiz do problema. E aqui são palavras de Jesus. Eu convido a todos para fazer a leitura desse texto lá no Evangelho. Vamos ler juntos? Porque é de dentro da coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os adultérios, as amarezas, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar, aonde é que está a raiz do problema? Sociedades corrompidas e apodrecidas já floresceram e desapareceram. É só olhar a história. Lembra da época de Noé? Lembra da época de Ló? Império grego, Império romano. E a sociedade atual vai se tornando cada dia mais degradante, como foi estas que eu mencionei, e as injustiças sociais são tão grandes que é impossível enumerá-las. Numa época como essa, nós temos que reconhecer essa gritante necessidade espiritual que está no coração do homem, no coração da criança, no coração do adolescente. Como eu já mencionei, se a criança tiver bons pais, boa cama, boa alimentação, boa escola, boa infância, tudo estiver bem, ela será infeliz e com um vazio dentro dela, porque nesse congresso, que nós queremos que nós compreendamos é o seguinte: sem Jesus não há realização completa. Realização completa, vida real, sem medo, com amor, com esperança, só se pode alcançar em Cristo Jesus. Vida eterna e abundante com satisfação só em Cristo Jesus. E é urgente ganhar as crianças para Cristo o quanto antes e dar-lhes então as condições
para que elas cresçam na graça e no conhecimento do Salvador. E o pecado só tem uma solução. Eu não vou falar sobre isso hoje. Muita gente está viajando desde a meia-noite de domingo, viajando. Nós vamos completar isto na sexta-feira no encerramento. O que eu queria dizer é o seguinte: que cada seminário que você vai assistir possa ser, como disse o irmão Gávio, o pastor Gávio no início, algo que equipe você para essa tarefa de levar crianças a Jesus Cristo. Nós não temos outra coisa a fazer. Se o melhor do Brasil é a criança, é a hora de que as crianças do nosso país possam realmente conhecer a palavra de Deus. Nada pode ser mais importante do que alcançar as crianças com a genuína palavra de Deus. E nós vamos ver a respeito disso no encerramento do nosso congresso. Mas eu creio, irmãos, que as praças da cidade se encherão de crianças, meninos e meninas que nelas brincarão. O Evangelho de Jesus, veja bem, o Evangelho é para criança, não é para adulto, não. Se o adulto quiser, ele tem que se tornar como uma. Foi isso que Jesus falou: se não vos converteres, se não vos tornares como. A gente tem aquela ideia, menino, você tem que crescer para receber a Cristo. Não, não é o menino que tem que crescer, não. É o adulto que tem que se tornar como uma criança. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho um lema na minha vida agora. O meu lema é o seguinte: quando eu crescer, eu quero ser criança. Uma vez que eu conversava com um pastor, ele dizia o seguinte: coisa melhor que tem na igreja é criança. É criança. O chato mesmo é adulto. Adulto é chato. E a gente percebe quem é adulto e quem é criança. Tem muita gente adulta aqui, mas tem um coração de criança. Uma criança. Mas tem gente que é adulto. Adulto é chato. É ou não é? Eu gostaria que nós fôssemos um bando de crianças aqui, se alegrando e brincando. As praças da cidade se encherão de meninas e meninas que nelas brincarão. Aproveite para brincar aqui. Você que está naquele chalé bem distante ali, já pensou, você vai, né, tal, alegria, né? Tem áreas de lazer. Levanta mais cedo para ver o sol nascer. Você tem direito à poesia também, né? Ver o sol se pôr, né? Ter um bom alimento, né? Brincar. A piscina vai ficar aberta até as 11 da noite para o pessoal pegar uma piscina de água quente. Quem é a criança que vai para a piscina de água quente aqui? Vai, tá. É bom ser criança, mas tem que ter Jesus no coração, mais do que qualquer outra coisa. Nós queremos levar as crianças a Cristo. O melhor do Brasil é a criança. Nós vamos ver no final a única mensagem que existe. Há estes direitos da ONU, mas há outros direitos que nós queremos mencionar. Há outros direitos. Eu vejo que a criança tem direito de ouvir de Jesus. Ela tem direito. E nós queremos assim que todas as crianças do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, nosso país, possam ouvir a respeito do Salvador Jesus. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Senhor Deus e Pai, na verdade, temos visto este quadro na nossa sociedade, onde crianças, bem cedo, já vão se tornando adultas. O tempo da infância tem diminuído. E aquele tempo da infância onde é mais... O Senhor tem usado para que, tocados pelo Teu Espírito, meninos e meninas recebam a Cristo como Salvador. Tem diminuído. E nós queremos, nestes dias aqui neste congresso, em cada assunto, seminário que vamos ouvir, que o Senhor nos prepare para que a gente possa ir ao encontro dessas crianças.
levando a elas a mensagem preciosa da palavra do Senhor. Ajuda-nos a ser a favor daqueles que estão dizendo: não há ninguém que por mim se interesse. E ajude-nos, ó Deus, a ter uma palavra a favor daqueles que estão realmente necessitados e que não têm voz, como são os pequeninos. Usa-nos, ó Deus, para que a gente possa juntos, pela graça do Senhor e com a unção do Senhor, alcançar muitos meninos e meninas da nossa terra para o Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, quando todos vão voltar para o seu quarto para descansar, que as forças sejam renovadas, que nós possamos amanhã estar realmente com a disposição, com alegria no coração, como crianças, para ouvir a tua voz. Pedimos essas coisas todas, lembrando os nossos queridos, que aonde eles estão agora, possa estar experimentando o teu cuidado, a tua provisão, a tua companhia. Nós te louvamos por tudo, agradecidos, pedindo estas bênçãos no nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Acho que nós vamos encerrar hoje assim, desejando a todos uma noite muito agradável. Aqui em cima, na sala de estar, tem chá, biscoito, cafezinho. Toma um chazinho, um biscoitinho. Eu vou dar uma regra aqui: qualquer coisa que alguém encontrar, seja o que for que encontrar, deixe na recepção, e lá vai ser o local que vão ser achados e perdidos. Tudo que for achado, por favor, deixe na recepção. Uma boa noite para todos, um bom descanso. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte.